Hoje nós temos o prazer de receber aqui, muito obrigado, José Elias Moedim Júnior, o Zé da Fiel. Era Zé da Fiel mesmo que te chamavam? Prazer é todo meu, doutor, Débora, prazer é todo meu. Realmente, eu ganhei esse apelido, né, em 93 no Corinthians, depois de alguns jogos que eu fiz no profissional, depois da minha estreia. E aí pela minha história, né, identificação, ter vindo da base, do terrão, a forma como eu jogava, né, então eles se identificavam muito como um torcedor em campo. E aí, a partir disso, começou a ter esse apelido e todas as vezes que tinha um jogo eles me chamavam assim, né? Mas com 16 anos você já era profissional do Corinthians? Sim, 16. Mas quando que você começou? Eu comecei a jogar futsal com 4 anos de idade, né? Meu pai trabalhava na Olivetti, ele ia de final de semana jogar no Grêmio, né, associativo da Olivetti, e os filhos dos funcionários jogavam lá nas quadras e tal. E um dia eles falaram assim: poxa, vamos montar um time para disputar o campeonato de Guarulhos e tal. Aí eles montaram, disputamos o primeiro campeonato, a ideia foi legal, todo mundo gostou. No segundo campeonato, o goleiro do meu time, chamado Leandro, o primo dele, é o Vitor Guedes, que trabalha hoje na imprensa também, veio jogar. Ele já jogava no Corinthians. E o pai dele, o Viriato, falou assim: ó, vai fazer um teste lá no Corinthians que eu acho que você vai ficar. Tenho certeza que você vai ficar. Aí eu fui, fiz o teste. Com 5 anos. 5 anos. E o meu primeiro jogo no Corinthians foi dia 22 de agosto de 1982. Nossa. Eu faço aniversário dia 25 de setembro, né? Então tinha ainda 5 anos. O que era? Era dente de leite? Chupetinha. Chupetinha. Você tem chupetinha, mamadeira, fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto, juvenil e principal. Né? Então eu comecei com 5 anos e aos 12 tive que conciliar campo e salão, né? Tinha que jogar, na época a gente jogava salão para poder se manter, né? Sustentar o campo, porque não tinha tanto dinheiro, era mais complicado. O salão, então, tinha retorno financeiro? Sim, o salão que era o que bancava, né? Porque hoje você tem um meio, né, de futebol, que você tem os empresários que pegam os meninos com 10, 12 anos de idade, praticamente sustentam os meninos, sustentam a família. Antigamente não, antigamente nós tínhamos que jogar salão, né, para poder ter o dinheiro, para poder pagar o ônibus, para poder pagar a alimentação, né? Então o salão realmente era o lado financeiro da coisa. Bom, e 16 anos começou como profissional e 18 já estava na seleção. Sim. Nossa. E foi jogar onde? Eu fui jogar eu tive uma carreira, graças a Deus, né, foi bem. Eu joguei na Alemanha primeiro, depois Itália, Grécia. Não, mas na seleção, esse primeiro jogo foi qual? Meu primeiro jogo na seleção foi dia 22 de dezembro de 1994. Foi a primeira vez que a seleção tetracampeã se reuniu para jogar após o título da Copa do Mundo. Foi Brasil e Iugoslávia, no Rio Grande do Sul, nós ganhamos de 2-0. Foi a minha primeira convocação na seleção principal. Nossa, e como foi isso para você? É que a gente já está meio que acostumado, né? Para mim, o interessante foi que na Copa de 94, eu assistindo, isso foi o que me falaram, eu não sei. O meu nome estava na pré-lista de 50 jogadores, né? Eles fazem uma pré-lista de 50 jogadores, mandam para a FIFA, então os 22 primeiros, 24, depois tem 28, depois 32, aí chega até 50. E o meu nome estava na pré-lista. E eu estava jogando, né? Aquela coisa toda tinha sido... Mas você era muito jovem, né? Era um adolescente. 18 anos. Não tinha, né? O adolescente ainda não tem aquela estrutura emocional. Sim, mas o futebol, muitas vezes, ele te... vamos dizer assim, ele força a amadurecer mais rápido. Muito rápido, muito rápido. Né? Quando eu falei que eu tinha que jogar salão, mas o salão, eu levava não só o dinheiro para que eu pudesse me manter, mas o dinheiro para dar para minha família, para ajudar em casa, né? Pagar as contas. O senso de responsabilidade era muito maior, a disciplina, né? E eu sempre fui muito competitivo, sempre fui muito sério naquilo que eu fazia. Então eu tinha essa coisa na cabeça, né? Da disciplina, da seriedade. Os meus pais me passaram valores em relação a isso, né? Sempre quando você entra para fazer uma coisa, faz sério, leva a sério, seja responsável. Então eu cresci com isso. Tanto que as pessoas me falavam sempre que eu era mais... Você não tem 12 anos, você tem 16, tem 15, né? Então você acaba se crescendo, né? E vamos dizer assim, se emancipando, né? Em termos de maturidade, em termos de responsabilidade. Foi assim. E quando você chega no profissional, a minha história foi muito rápida. Porque eu jogava salão na GM, em São Caetano. Então eu saía às 6 horas da manhã de casa, treinava de manhã, de tarde de campo, depois saía do Corinthians e ia para São Caetano de trem.
treinava, pegava ônibus, pegava metrô, pegava outro ônibus para voltar para casa. Então essas dificuldades te moldam, né? Você amadurece na marra. Amadurece na marra. Você tem que aprender a controlar o dinheiro, pular catraca para poder comprar a coxinha, passar o metrô às vezes por baixo para também ter um moranguete no trem. Né? Então tem tudo isso. Isso faz com que você amadureça. E no salão, eu já tinha uma vida mais ou menos guiada, né? Porque eu jogava bem salão, jogava mais salão do que campo. Então eu já tinha a faculdade já pronta para me dar bolsa de estudo, para jogar pela faculdade, eu ia fazer fisioterapia, né? E aí, quando o Corinthians perdeu em 93 para o Palmeiras, no primeiro jogo eu falei para minha mãe, vou parar de jogar porque eu não aguento mais, né? Sair de casa às 6 horas da manhã, a gente não tem folga, porque quando eu folgava no campo eu tinha que jogar no salão, quando eu folgava no salão eu tinha que jogar no campo. Eu falei, vou parar de jogar. Aí ela falou assim, não, vai até o final do ano, se der certo tudo bem, se não você para e vai estudar a fisioterapia. E no primeiro jogo do Palmeiras, né, com o Corinthians, quando o Palmeiras ganhou do Corinthians em 93, teve uma reformulação total no futebol. E aí entrou o Márcio Araújo no Júnior me colocou para jogar, eu joguei um jogo, no segundo jogo ele já me indicou para o Mário Sérgio, que era o treinador do profissional. Então em 15 dias do parar de jogar, eu fiz a estreia, eu tive a minha estreia no profissional, então foi muito rápido. E aí não parou mais. E aí não parei mais, e eu sempre convivi com pessoas mais velhas, então desde os meus 12 anos eu sempre treinei com gente de 14, quando eu tinha 14 treinava com gente de 16. Quando eu treinava no salão com 16, o Buzina, que era o treinador, já queria me colocar no principal. Só que eu não tinha idade para jogar. Então sempre tive esse convívio. Né? E quando chegou no profissional, que o Mário Sérgio falou que eu ia jogar, para mim, tá bom, vou jogar. Não tem problema nenhum. E aí fui. Eu fiz o primeiro treino na terça no profissional, na quarta o segundo, na quinta ele falou para mim, você vai estrear no sábado. Nossa, que choque, né? Eu falei, tá tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, pode me colocar. Eu acho que, de certa forma, você lidar dessa maneira te ajuda em campo. Né? Sim. Porque você tem mais cabeça ali pra jogar. Porque se você fica muito exaltado ou muito animado, isso te desestabiliza, eu acredito. Sim, não, mas eu tinha não sei se era um truque meu, alguma coisa que meu pai, eu cresci dessa forma. Eu sempre criava personagens ou desafios dentro do jogo. Olha. Para justamente me manter focado, para estar atento àquilo que eu tinha que fazer. Então, às vezes eu criava confusão com o árbitro. Confusão que eu falo assim, era pegar no pé do árbitro quando ele errava, sabe? Tinha o desafio que eu era um marcador, então, do meu adversário, então eu analisava, via, às vezes provocava. Então, tinha esse tipo de coisa que você criava, eu criava, né, justamente para me manter focado, porque o jogador de futebol ele se perde muito rápido, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Torcida, tem fama, tem a possibilidade, marca um gol, vou fazer um gol, vou ficar famoso e tal. Então você tem que se manter um pouco com os pés no chão em relação a isso. E era o que eu fazia. Então quando eu estreiei, para mim foi tranquilo. Eu só fui entender a dimensão e as coisas que aconteceram na minha vida quando a baixinha, né, em casa... A baixinha doutora Renata, minha esposa, que trabalha com o senhor, né, com a Débora também, ela pegou e fez uma salinha com os meus, né, com umas fotos, com troféus, camisas e tal. Aí eu fui começando a entender, né? Demorou, então. Não, mas porque eu não me vejo um jogador de futebol, eu sou igual a todo mundo. Eu sempre vi as pessoas da mesma forma, não é porque eu sou jogador de futebol que eu tenho que tratar as pessoas de forma diferente ou ser tratado de forma diferente. Não, eu sou igual a todo mundo. Jogador de futebol com talento, porque você foi no Corinthians até os 20 anos de idade. Sim. E aí foi contratado pela Alemanha. Aí eu fui para a Alemanha, mas depois da Olimpíada de 96. Tá. Eu joguei a Olimpíada de 96, quando eu cheguei, eu já fui vendido. Eu cheguei da Olimpíada, fiquei uma semana em casa. Na ida para a concentração, que o Corinthians está fazendo uma pré-temporada, acho que em Extrema, alguma coisa assim, o diretor falou assim, olha, já está tudo certo. Eu falei, está tudo certo do quê? Ele falou assim, nós já te vendemos para a Alemanha. Eu falei, mas eu não estou nem sabendo de nada. Ele falou, não, está tudo certo, agora o problema é você. Eu falei, você tem que aprender alemão aí em uma semana. Mas eu já tinha rejeitado 2 ofertas, do PSV, da Holanda, e do Sevilha, da Espanha. E aí o Mário Sérgio, que, né, nós criamos um relacionamento muito bom, forte, né, de pai para filho, praticamente assim. Eu falei para ele da oferta, ele falou assim, Zé, o cavalo não passa arriado 3 vezes na porta, então aproveita. E aí eu fui para a Alemanha.
Aí fui pra Alemanha. Ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano na Alemanha. Como foi morar na Alemanha? Pra mim foi ótimo. Eu não sou de bagunça, eu gosto de ficar em casa, né, tal, e em termos de cultura pra mim foi muito legal. Mas eu tive um choque cultural em relação à forma como se vive o futebol. Aqui eu era o Zé Elias, Zé da Fiel, 18 anos, fama, não podia sair na rua, todo mundo vinha. Porque lá ninguém queria saber de você. E eu fui pra uma cidade que tinha 20 mil pessoas. Nossa. 20 mil habitantes, não tinha cinema na cidade, não tinha nada. Tinha um hotel, a cidadezinha pequenininha e ao redor, quer dizer, a fábrica da Bayer, né? Então a cidade era dos funcionários que trabalhavam na Bayer. E eu saí o primeiro dia e não vi ninguém chegar perto de mim, achei estranho. Eu falei, poxa, tem alguma coisa estranha aqui, ninguém me pediu autógrafo, ninguém falei nada, tá? Porque aqui no Brasil eu não sabia se vinha pedir autógrafo, se vinha me xingar, se vinha me agredir, porque tinha essa rivalidade. Né? Aí eu saí no segundo dia, vi a mesma coisa. Eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha, sabe? Quando você parece que tá faltando alguma coisa e tal. No terceiro dia que eu entendi, eu falei, nossa, opa, a vida voltou ao normal. A vida voltou ao normal. Porque lá eles respeitam, né? Eles não são... E aí foi. E aí eu fiquei no hotel... Acho que durante 2 meses, 3 meses, eu pedi pro manager, o Calmont, que eu precisava aprender a falar alemão, porque ele falou para mim o seguinte, no primeiro dia, ele falou assim, olha, nós não iremos cobrar performance de você no primeiro ano, mas nós iremos cobrar de você integração ao mundo, grupo. Né? Ao ambiente do futebol alemão e à Alemanha. Então, assim, eu vou te dar uma dica, não viva na Alemanha como um brasileiro. Porque em 3 meses você está fora. Viva na Alemanha como um alemão. Olha. Falei, tá bom. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. 19. Nossa. E aí vamos falar alemão. Preciso de português. Não quero. Preciso aprender a falar alemão, porque eu não posso ficar dependendo de todo mundo. Nunca gostei. Aí fui fazer aula de alemão. Então o professor falava alemão ou inglês. Eu não falava nem alemão nem inglês. Então, a primeira aula foram 2 horas, ele pegava uma foto e falava, was ist das? Aí eu falava, was ist das? Legal, chique, was ist das? O que é isso? Foto e tal. Ele falava, nein. Demorei 2 horas para entender que was ist das era o que é isto. Aí eu olhei para ele e falei assim, was ist das? Ele, wunderbar, ja schon, tal. E assim, né? Era prática. Você aprendia na aula, você saía e já praticava, porque estava no ambiente, a necessidade... O estímulo tinha, né? Sim, e a necessidade faz com que você aprenda mais rápido. Claro. E aí comecei a falar, tal. Aos 6 meses eu estava dando entrevista, estava falando em alemão, tal. Inclusive até hoje, o Renato Augusto, que joga no Corinthians, veio fazer um programa na ESPN, e ele falou que até hoje eu sou usado como exemplo, né, para os brasileiros que chegam, como o atleta que falou o alemão mais rápido. Porque alemão é uma língua bem peculiar, né? Diferente assim de espanhol, Sim, diferente do que inglês, latim, que a né? gente tem mais contato. Alemão é algo bem... Mas você sabe, eu aprendi alemão e aprendi a me virar no inglês por causa do alemão. Eu não falava inglês. Então no alemão você tem o ich habe, sie habe, hat, né, sie haben e tal, e no inglês você tem I have, you have, né, o verbo to be e tal, e é muito parecido. E aí eu comecei a escutar, a assistir televisão, eu falei, poxa, tem alguma coisa, né, e eu sou meio cara de pau nisso. Eu aprendi na Alemanha, porque o professor falava, fala, não importa se você fala errado ou não, as pessoas vão te ajudar. E eu comecei a falar assim. Então, por exemplo, hoje eu entendo, consigo ler inglês. Eu acho que eu erro, eu não tenho muitas vezes o inglês perfeito, mas eu consigo me virar, mas muito por conta do alemão. E aí depois? Você ficou 1 ano lá na Alemanha, foi para onde? Fui para Itália. Você ficou no Bayern? Eu fiquei no Bayer Leverkusen. Tá. Né? Joguei 1 ano lá. Nós somos vice-campeões. Naquela época, foi a melhor campanha em 90 anos do time na Bundesliga. E aí recebi uma oferta para ir para Itália. Aí fui jogar na Inter de Milão. Aí joguei 2 anos. Aí foi aprender italiano. Mas o italiano ficou mais fácil, vamos dizer assim, né? Aí quando eu cheguei na Inter de Milão, o Ronaldo tinha chegado lá também, né? Ele tinha sido contratado. E aí, na minha estreia, dia 7 de setembro de 1993, foi Cruzeiro e Corinthians. Eu estreiei pelo Corinthians e o Ronaldo pelo Cruzeiro. Então aí eu até brinquei com ele, né? Falei, pô, Ronaldo, eu chego na Inter de Milão, você me persegue, você vem aqui e tal, né? Você tá atrás de mim, né? Brincadeira, né? Mas aí ali ele ganhou, na Inter de Milão ele ganhou o apelido de fenômeno, né? Porque o que ele fazia era coisa absurda. E aí cheguei na Itália, fiquei
2 anos em Milão, depois eu fui para Bolonha, né? Fiquei mais um ano em Bolonha e depois eu fui para Grécia. E a seleção brasileira? Então, e a seleção foi a primeira convocação foi dia 22, né, o jogo dia 22 de dezembro de 94, e aí depois eu fui sendo convocado várias vezes, porque o Zagallo, na época, ele fazia 2 convocações. Ele fazia as convocações da seleção brasileira sub-23, que seria a seleção olímpica, e a seleção profissional. Então, em algumas ocasiões, ele considerava a convocação do sub-23 com a do profissional, com a principal. Então, muitas vezes ele convocava a seleção principal e 2, 3 atletas da seleção olímpica. E aí foi até 96. Aí disputamos a Olimpíada, eu continuei indo para a seleção e era para ter disputado a Copa do Mundo de 98 na França. Só que nós fizemos um amistoso, Brasil e Argentina no Maracanã. Eu joguei mal pra caramba, Raí, o time inteiro jogou mal, porque o Brasil, como ele havia vencido a Copa do Mundo de 94, ele não disputava eliminatórias. Então não tinha uma base. E nós jogamos contra a Argentina, que era a líder das eliminatórias, e era um time fantástico, com Verón, Zanetti, Simeone e tal. E assim, imagina, você se junta na quarta-feira, treina na quinta para jogar no domingo. Então você não tem um conhecimento, porque cada um faz um movimento, faz um tipo de treinamento no seu clube, né? Respectivo clube. E aí tomamos um passeio. Você jogou até que idade? Eu joguei até 32 anos. Olha, bastante, né? Mais ou menos. Tem jogadores que vão até 35, 36. Hoje a longevidade do atleta é maior, porque existe um cuidado maior, né? Hoje você tem o departamento de futebol, ele é mais completo do que antigamente. Antigamente você jogava o mesmo número de jogos, a quantidade é a mesma, só que a recuperação ela era precária. Então a nossa recuperação 94, 95 no Corinthians acabava o jogo cerveja? Não. Eu não bebo, né? Mas era assim, anti-inflamatório, relaxante muscular. Isso pós-jogo. No dia seguinte era a injeção de glicose na veia para poder recuperar o mais rápido possível. Não tinha fisioterapia, não tinha... a fisioterapia era o laser, que era um canhão na época, 93, era um negócio absurdo. Tinha ondas Durton, acho que é ondas curtas, e o forno. Nossa. Que era põe o forno, tampava ali com cobertor, era a única coisa. E gelo, era a única coisa que a gente fazia. Hoje tem câmera hiperbárica, hoje é tecnologia. Hoje você tem. O Corinthians tem um departamento que, através do Wi-Fi, né, do satélite, você pega a coordenação do atleta. Então o cara está dentro do departamento, o atleta está lá fora fazendo os exercícios e ele tem os exercícios completos e ele consegue corrigir a postura do atleta, o movimento dele, para justamente não ter as lesões. Né, hoje você tem os CTs, né, que falam, os centros de treinamentos que você chega, você tem o café da manhã, treino, janta, almoço, suplementação, treino, depois do último treino, suplementação e vai para casa. Antigamente acabava o treino, você ia para casa da mãe para comer. E quem não tinha mãe ia pro restaurante. Aí os caras comiam churrascaria. Elias, me diga uma coisa. 98, então você estava jogando, era próximo de todos os seus colegas de profissão do Brasil. O que aconteceu naquele jogo contra a França em 98? Teve mesmo aquele convulsão, problema, né? A convulsão? Eu assim, já ouvi várias versões, né? Eu sei que, pelo menos a mais próxima daquilo que aconteceu é que o Ronaldo teve uma convulsão, horas antes do jogo, e aí ele foi pro hospital para fazer as tomografias, né, fazer os testes, fazer os exames necessários para poder ver o que tinha acontecido. E aí já tinham dado como certo a escalação do Edmundo como titular, né? E depois no lugar do Ronaldo. Só que aí viram que o Ronaldo não tinha nada, que foi uma crise de estresse, um nervosismo. Isso foi que tô vendendo peixe que eu comprei. E aí ele chegou no vestiário e falou: "Não, eu quero jogar. Porque eu tô bem. Porque eu tô bem, não tenho nada, tal, eu quero jogar." E a seleção ficou muito abalada, pelo menos conversando com alguns amigos que estavam no jogo e participaram, que eles estavam mais preocupados com a saúde do Ronaldo do que propriamente com o jogo, porque você não sabe nunca o que vai acontecer, né? Então, o que aconteceu foi, pelo menos o que me falaram foi isso. Colega de profissão, quer dizer, que está com você já há um tempão ali família. Jogando Imagino do seu que lado. vira uma família, né? Aí tem a convulsão. Todo mundo parece que viu a convulsão. Ele ficou convulsionando no quarto dele, todo mundo entrou para ajudar. Aí viu aquela situação,
aquela imagem. Levaram ele para o hospital. Bom, vamos... E aí, o que eu soube é que eles se uniram para não vingar o Ronaldo, mas em honra do Ronaldo, falou assim, vamos ganhar essa Copa para dar para ele. Sim. Aí ele volta e fala, não, eu quero jogar. Caramba. Então, como eu falei para o senhor, tem várias histórias, né? Tem essa história também, que os jogadores queriam realmente, de fato, ganhar para ele, porque o que ele tinha feito durante o campeonato realmente era uma coisa monstruosa, né? A performance, o comportamento, né? Os desafios, que era a primeira Copa dele realmente como principal jogador, um dos principais jogadores do mundo, se não o melhor do mundo, em 98. Só que ao mesmo tempo que tinha essa dívida, vamos dizer assim, positiva, veio também uma dívida negativa, né? Porque quando ele assume que ele quer jogar, aquela entrega de falar assim, eu vou ganhar o campeonato para ele, passou assim, poxa, vamos nos preocupar com ele em campo. Então inverteu um pouquinho, o foco mudou. E quando você muda o foco, vai jogar contra a França, que joga em casa, com o estádio lotado. Você tava lá, não tava? Eu tava lá. Zidane, Karembé, Desailly, sabe? Todos esses fenômenos, esses caras, assim, é difícil. Acho que normalmente já seria muito difícil. Muito nessa situação ainda, mais já ainda. seria muito complicado, né? Seria um bom jogo. Eu acho que seria um jogo de igual para igual. Mas dava para ver que tinha alguma coisa a mais. Dava para você ver que a seleção brasileira estava um tom abaixo, vamos dizer assim, né? Tava mais... não era aquela seleção que a gente estava esperando. Tem uma história muito interessante quando você conheceu a doutora Renata. A doutora Renata, ginecologista que trabalha com a gente na unidade da Brasil, uma grande ginecologista, tem uma clínica enorme, muitas pacientes. E quando ela conheceu você, ela perguntou, onde você trabalha? Conta essa história pra gente. Aonde vocês conheceram? Na padaria, 7 horas da manhã. Ela foi lá, né, primeira vez, assim, eu olhei e falei, meu Deus, que mulher bonita, né? Mas ela não tava nem aí pra mim. O senhor conhece, né? Vocês conhecem salto alto, bolsa, né, andando, tac, igualzinho e tal. Aí eu falei, nossa, que mulher bonita, tal. Lembra da roupa, calça florida. O dia que vocês virem na clínica uma calça florida, vermelha, camisa branca e sapato, é ela. É a primeira vez que foi foi essa roupa. Só que aí, né, doutor, eu voltei mais vezes lá. Perdi café da manhã, perdi pão na chapa, perdi tudo, porque ela não tava nem aí. Aí teve um dia que eu falei assim, agora ou vai ou racha. Aí eu falei, tá bom. Ela saiu, eu saí atrás. Quando eu saí, um senhor me reconheceu. Pô, Zé Elias, isso e tal. Eu falei, não fala isso que eu pensei comigo, né? E você já era famoso nessa época? Todo mundo te conhecia? Já. Foi em 2005, né? Aí eu falei, poxa, e agora? Como é que eu vou falar com ela? Já foi, né? Eu falei, desisti. E você ia sempre na padaria e ela também. Então você encontrava sempre... eu ia de propósito, pra ver se eu encontrava a moça, né? Porque falei, poxa, não posso passar batido, né? Fiquei aquela coisa de amor à primeira vista, lembrar do sorriso, né? Do iogurte batido com açúcar, o canudo depois na hora de tomar, né? Aí eu cheguei, nesse dia ela passou, foi embora. Aí eu falei, já foi. Aí foi embora. Quando eu vi, ela tava no carro. Eu falei, bom dia. Aí ela olhou assim, bom dia. Eu falei, opa, depois de 3 meses, um bom dia tá bom, né, doutor? Aí cheguei, falei, tudo bem e tal. Tudo bem. Eu falei assim, olha, eu tô meio apressado aqui que eu tenho que trabalhar e tal. Você não pode me passar o seu telefone pra gente poder conversar? Eu falei, mas eu não te conheço, por que eu vou passar meu telefone? Eu falei, mas se não der, não vai conhecer também. Aí ela falou, então tá bom. Aí começou a riscar lá uns nomes assim, né, doutor? Eu falei, putz, o que ela tava fazendo? Aí peguei o cartão. Vulvoscopia, colonoscopia. Eu falei, putz, é médica. Eu falei, o que uma médica vai querer com um jogador de futebol? Nada. Aí tá bom. Aí saímos. Aí eu tinha que treinar em Santos. Eu peguei, já liguei. Falei, bom dia, tudo bem? Ela falou, quem fala? Eu falei assim, é o rapaz que você deu o telefone. Mas já? Eu falei... o interesse falei, grande. Não, deixa eu... Né? Aí começamos a conversar. Aí eu falei pra ela assim, onde você mora, né? Ela falou assim, eu moro no Pacaembu. Você conhece? Aí eu falei assim, já trabalhei lá algumas vezes, tal, né? Porque eu me apresentei como Elias. Eu nunca gostei de falar que eu era jogador de futebol. Como eu falei, eu sou igual a todo mundo, né? Aí ela falou assim, você trabalhou lá, tem um clube, né? Tem uma administração lá atrás, você trabalhou na administração? Eu falei, não, eu joguei algumas vezes. Você jogou lá, tem quadra, tem tudo e tal.
Aí eu vi que ela não sabia, né? Eu falei assim, não, deixa eu falar pra você, eu sou jogador de futebol, profissional e tal, e joguei no... Ai, me desculpa, eu não sabia, tal. Eu falei, não, fica tranquila, você não é obrigado a saber. Bem a cara da Rê. Não, você não é obrigado a saber. E aí foi, aí nós nos conhecemos, falamos e tal, e até hoje juntos, né? 17 anos. 17 anos. 17 anos. 2 filhos. 2 filhos, o Lucas e a Valentina. E a história dela também é incrível, porque depois você foi jogar onde? Eu fui jogar... Depois vocês casaram. Nós casamos, eu fui jogar em Chipre. Ó, que loucura. Fiquei sabendo que vai ter festa de casamento. A gente tá planejando, né? Porque eu acho que assim, ela merece, né? Ela merece. E aí fomos jogar em Chipre, fui jogar em Chipre, nós fomos morar em Chipre. Eu acho que é um lugar abençoado, escolhido por Deus, assim, porque nós passamos muitos problemas em relação a ela tava, né? Tinha perdido o neném, tinha uma série de coisas e tal, então ali nos uniu de uma forma muito forte. Aí voltamos de Chipre, aí vai, não vai, aí nós fomos para a Áustria em 2009. Aí ela tinha tido o Lucas e tal, ela usava Implanon, eu tinha problemas, né, problemas masculinos para engravidar, ela tinha problemas também femininos, que ela tinha feito tratamento, tal, aquelas coisas todas e tal. Vamos tirar Implanon, já sabe que não vai ter nada, não vai ser isso, vai ser aquilo, não, fica tranquilo, é difícil, quase que impossível, tal. Falei, tá bom, você tem certeza? Não, fica sossegado, tal, não vai dar nada. Falei, tá bom. Fui fazer a pré-temporada, quando eu voltei, dia 16 de fevereiro, no aniversário dela. Aí ela me recepcionou com a calça de solteira, com a roupa toda de solteira. Vê se conhece essa calça. Falei, opa, conheço, né, tal. Um mês e meio depois, eu saí pro treino, voltei, ela tava assim, doutor, vocês conhecem a moça, toda, né, pra comer, tranquila e tal. Um prato de trabalhador, de sardinha com tomate e cebola. Alguma coisa. E um copo assim de Coca-Cola. Eu olhei pra ela assim, falei assim, você tá grávida? Não, imagina, e comendo. Eu falei, peraí. Aí saí, voltei, peguei fui comprar um teste, vai lá, pode fazer. E aí nós ficamos sabendo que a Valentina engravidou. Que legal. Foram dois países muito, assim, a gente tem um carinho muito grande e uma ligação sentimental muito forte. Imagino. Por conta da família, né? Nós somos muito isso, somos muito família, né? Um vive pro outro, nós vivemos pros filhos. Então isso mexe bastante com a gente em relação aos países onde nós passamos. E eu acho que o fato de vocês estarem juntos em outro país, isso só fortalece, só reforça, né? Então... Sim, porque um depende do outro, claro, né? Um depende do outro. Às vezes, por exemplo, nós fomos morar na Áustria, o Lucas tinha 8 meses, acho que se não me engano, 6 ou 8 meses. Ele teve um probleminha de lactose, né? A gente não sabia que ele tinha alergia à lactose e tal. E aquele desespero, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Você acaba sentindo na Áustria. Né? Então você se apega mais, você cria laços e assim, que muitas vezes demora um certo tempo para você adquirir isso, né? Porque o relacionamento tem várias fases, né? Você tem a confiança, você tem o amor, você tem a entrega, você tem o reconhecimento daquilo que a pessoa faz por você, abre mão da vida dela para você, falar, opa, peraí, né? Porque para que eu possa ser feliz, eu tenho que fazer ela feliz primeiro, né? E é uma troca. Então isso realmente nos uniu mais. E isso, por ela ser filha única, nos uniu mais ainda, né? Não, e ela foi muito bacana, quer dizer, ela deixou uma carreira, né? Que ela estava crescendo dentro da carreira aqui no Brasil, deixou para te acompanhar, teus filhos, se apoiar. Depois voltar e agora retomou e agora está. E como foi você entrar nesse universo da medicina? Porque acredito que não fazia muito parte, né? Não. Olha, eu vou contar uma história bem legal para vocês entenderem como foi a minha... eu peguei, a gente estava namorando ainda, aí liguei no celular dela. Porque agora ela está mais calma, doutor. Antes, quando eu conhecia, ela entrava no hospital sexta-feira e saía só na terça. Nossa. Né? Ela, residência, um monte de coisa e tal, né? Aí eu peguei e liguei para ela um dia e ela, o senhor sabe, fazia onco e tal, então uma cirurgia demorada. Peguei e liguei, eu falei assim, por favor, a Renata, ela está no campo. Eu falei, pô, o cara tá de sacanagem comigo, né? Aí desliguei o telefone, liguei de novo, falei, por favor, a doutora Renata, ela está no campo. Aí eu falei, não é possível. Estão fazendo gozação possível. Mas que posição? Eu falei, pô, o cara deve me conhecer, deve estar... Aí liguei de novo.
Falei, por favor, a doutora Renata, ela está no campo. Aí eu só escutei a voz dela. Não, fala pra ele que que a gente está na cirurgia. Campo cirúrgico. Aí eu falei, tá bom. Aí foi assim, né, minha adaptação aos termos médicos. Né? Mas eu acho assim, ela abriu mão de muita coisa para me acompanhar. Né? Ela sabe disso. Ela me acompanhou muito. Não foi só profissionalmente. Em várias situações. Eu me emociono porque ela sabe disso. E desculpa falar palavrão, doutor, mas minha mulher é foda. Entendeu? E assim, e o mínimo que eu posso fazer para ela é apoiar. Porque eu sei o quanto é difícil entrar numa faculdade de medicina. Eu sei o quanto foi difícil para ela pegar 6 anos ônibus e ir para Mogi todos os dias. Eu sei o quanto foi difícil para ela entrar no servidor. Eu sei o quanto foi para fazer a residência. Eu sei o quanto foi difícil para ela entrar na USP para fazer a onco. Então, assim, seria muito injusto da minha parte falar para ela, não faça nada. Lógico. Pelo contrário, porque quando eu precisei do apoio, não só do meu trabalho, do apoio de uma forma geral, ela sempre esteve do meu lado. Então agora eu procuro dar esse suporte para ela. Pode ir, eu fico com os filhos, vai lá, fica tranquila. É uma parceria, né? Sim. Porque hoje a Rê faz obstetrícia também, né? Sim. Então hoje, à meia-noite, ela estava saindo para fazer um parto. Você acaba acostumando, né? É lógico que existem os cuidados que, por conta da cidade onde nós vivemos, violência, aquelas coisas que você fica preocupado. Preocupações. Né? Mas assim, é aquela coisa, sai, começa a fazer oração, Deus acompanha ela, né, para que não aconteça nada, que ela possa fazer o trabalho dela, voltar tranquila para casa. Porque eu falei, é o mínimo que eu posso fazer por tudo aquilo que ela fez. Quando eu a conheci, eu falei para ela o seguinte, falei assim, olha, Deus escutou as minhas orações. Ela falou, por quê? Eu falei, porque Deus me deu o melhor que ele tinha, que é você. Entendeu? Então é o mínimo que eu posso fazer, esse apoio para ela. É muito bonito, é muito lindo ver essa parceria. E você está trabalhando aonde agora? Eu trabalho na ESPN agora. São 7 anos já. Ao todo na imprensa são 12. Eu fiz 5 anos, trabalhei 5 anos na Rádio Globo, com a equipe do Oscar Ulisses, Oswaldo Pascoal, que foi a melhor escola que eu poderia ter para trabalhar na TV, né? Então estou há 7 anos na ESPN agora, todos os dias. Que legal. E o que você achou do jogo ontem? Palmeiras vai ser campeão mundial? Eu acho que, não vou dizer que existe a grande possibilidade, porque tem que passar, ainda tem o Monte Rei, vai jogar acho que contra o Al Hilal, não sei se é da Arábia ou do Egito, que os nomes são muito parecidos, peço perdão, mas eu acho que existe a possibilidade, né? Porque ele já aprendeu, né? Ele jogou uma Libertadores, chegou no Mundial e tomou uma pancada muito forte. Chega nesse Mundial de forma diferente, né? Porque você já sabe o que passou no primeiro jogo, então provavelmente o ambiente, a atmosfera, a cabeça dos jogadores tá bem diferente, mas eu acho que o time europeu está sempre, acho que tem uns 20 anos à frente do futebol brasileiro. Você acha? Eu acho que tem muita coisa que o futebol brasileiro ainda está engatinhando, porque nós estamos numa transição, né? Desde 94 existiu o Brasil passa por uma mudança de mentalidade. O Brasil antes jogava bonito e não ganhava. Em 94 foi um marco, foi uma equipe muito tática, ganhou a Copa do Mundo e tal, mas não foi do jeito do futebol brasileiro, foi um futebol europeu. Dali começou a mudar a formação dos nossos atletas, a mudar a forma de pensar do futebol brasileiro. Então agora acho que vai demorar um pouquinho. E aí você consegue ter essa ideia mais ou menos nos clubes também, porque na Europa eles estão acostumados a jogar taticamente, intensamente, né, de uma forma bem mais intensa e com as questões táticas que hoje o futebol exige, muito mais apuradas, né? No Brasil não, no Brasil a gente ainda está engatinhando nisso e eu acho que o Brasil perde a sua essência quando tenta copiar a Europa. Então, nós estamos tentando copiar a Europa. O Brasil não pode copiar a Europa. O Brasil tem que ser o Brasil. É lógico que dentro dos seus ajustes, as adaptações da evolução do meio esportista, né, do meio de futebol, mas o Brasil tem que ser o Brasil. Então vai demorar um pouquinho. Poxa, Elias, você estava tão esperançoso para o Qatar, então você acha que... Não, o senhor pode ir. Vai ser uma boa... Não vai ser viagem perdida, então. Não, aí o senhor fala o Mundial, né? Não, mas o Mundial, a Copa do Mundo é diferente. Copa do Mundo é diferente, porque ainda existe o respeito do futebol brasileiro, da camisa amarelinha. Isso existe, né? O cara entra, olha, pô, a seleção brasileira,
tem esse jogador, tem aquele. Por mais que dentro do clube onde ele está, por exemplo, na Europa, tem muitos jogadores que estão na Europa que não são os destaques, não são. Só que quando eles se juntam, né? E aí você passa a jogar um pouquinho do futebol brasileiro, os caras respeitam em relação a isso. Mas eu acho que o Qatar vai ser uma boa Copa. Tem boas seleções, e acho que vai ser uma Copa muito equilibrada. Não vejo nenhuma seleção acima da média. Então nós teremos aí grandes jogos bem competitivos. Só vai ser esquisito, né? Vai ser quase no Natal. Por conta mas é por causa da temperatura. Eu né? joguei o Mundial do Qatar em 95. Eu fui vice-campeão, perdi para a Argentina. Eu não me adaptei ao fuso horário. Não me adaptei. Então, por exemplo, tem fotos minha antes do jogo dormindo no vestiário. Porque eram 7 ou 7 ou 8 horas. Mas quantos dias antes vocês chegaram Nós chegamos uma semana antes. Eles pouco. falam que vocês devem saber, um dia para hora, cada hora, né? É. Mas acho que a tensão, o nervosismo, a alimentação. Fora que o fuso treino. horário te deixa indisposto, né? E lá tem as questões religiosas também, né? Então tem determinados horários para fazer as orações, para tudo. Você pode treinar, não pode treinar. Isso influencia muito. Eu não sei agora, porque o mundo FIFA é diferente, né? O mundo FIFA, nós vimos aqui no Brasil, eles isolam os estádios, né, 3 quilômetros antes. Então você tem uma série de restrições a serem cumpridas por conta da exigência da FIFA. Mas eu acho que vai ser uma Copa boa. Vai ser uma Copa... Legal. Até porque o Qatar está procurando sair um pouquinho do petróleo, né, como fez os Emirados, aquelas coisas todas, e procurar um outro caminho também para poder desenvolver o país. Fez né? Dubai, né? Quer dizer, eles estão tentando sair um pouquinho. E você tocou no assunto do Mário Sérgio, né, que foi uma pessoa importante para você, e ele faleceu nesse acidente de avião lá do Chapecoense. Ele estava como treinador do Chapecoense? Não, ele estava como comentarista da Fox. Ele trabalhava na Fox como comentarista e infelizmente faleceu, né? Ele tinha quantos anos? Ele tinha... deixa eu ver, eu acho que ele tinha 62 anos, 63 anos. Caramba, jovem. Jovem. E como foi isso para você? Perder um amigão desse? Para mim eu perdi mais que amigo, né, doutor? Eu perdi mais que amigo, porque o seu Mário Sérgio, nós criamos uma relação muito forte de pai e filho, né? Eu acho que até mais do que pai e filho, né? Porque a relação que eu tinha com ele, eu não tinha com meu pai, em relação à liberdade de falar o que sente, a pedir conselhos a todo instante. Na época ele era treinador do Corinthians. Foi ele que me colocou no Corinthians, né, em 93. E aí de lá para cá o relacionamento foi muito mais, foi se estreitando, né, no sentido de ligação sentimental, né? Porque vou tentar dar um exemplo para o senhor entender. Em 93, quando eu subi profissional, acho que na segunda ou terceira semana, tinha um jogador que eu estava meio que tomando o lugar dele. E o jogador pegou e me deu uma porrada, mas assim, para me quebrar. E os próprios jogadores falaram assim, olha, vai devagar aí, o moleque tá começando agora, não quero saber e tal. Aí ele chegou perto de mim e falou assim, ele tinha a língua presa, né? Falou assim, garoto, pode dar uma porrada nesse cara. Eu olhei pra ele assim e falei, como é que pode? Treinador mandando eu bater, né? Não é possível, né? Falei, pode dar uma porrada nesse cara. Aí eu fui lá e dei uma porrada no cara, o cara ficou pé da vida. Moleque. Aí o Mário Sérgio chegou pra cima, vem cá. Você bateu no menino 2 minutos atrás, o menino não falou nada, então agora você sai do campo. Pode tomar banho. Então assim, era esse relacionamento de proteção, mas ao mesmo tempo de cobrança, de trocas de ideias, de motivação, entendeu? Então era uma coisa bem legal. E isso foi aumentando com o passar do tempo. Ligava, como é que o senhor tá? Tá tudo bem? Eu lembro que a minha última conversa com ele foi na frente do açougue. Eu fiquei quase 2 horas com o telefone, a baixinha queria me matar, porque ela ligava e eu não atendia, né? E assim, 2 horas conversando de conselhos de profissão, cuidado com aquilo, como é que tá a vida, família, né? E eu lembro, na segunda semana como profissional, ele falou assim, garoto, né? Ele falava sempre assim, garoto, se concentra na sua profissão, né? Foco, porque você vai ter 15 anos para poder trabalhar, né, fazer a sua não só a independência financeira, mas para você evoluir como ser humano, para poder dos 35 em diante tentar administrar o que você vai ganhar ou ter uma vida normal, porque a tua vida vai começar depois que você parar de jogar futebol. É verdade, né? Porque o jogador de futebol não é brincadeira. Não tem vida. É uma outra... todo mundo olha, acha que é o glamour, olha que lindo. Não é bem fácil. E depois o senhor carrega, né, a vida de futebol, né? Que nem eu tenho fratura de vértebra, eu tenho tornozelo, quando era
o Lucas tinha nascido, ela falou assim, vai lá dar uma mamadeira. Eu não podia, porque meus tornozelos estalavam quando eu então acordava criança. Então tem essa série de coisas. E você teve alguma lesão aí ao longo da sua carreira? Séria? Eu tive pubalgia, que é uma lesão seríssima, que impossibilita mesmo de jogar, e tenho fratura de vértebra, L4 e L5, que me incomoda, mas eu já passei a conviver com isso. Porque você parou cedo, né? Com 33 anos. Eu parei com 32 para 33. Mas o senhor sabe que eu parei não por causa da lesão, eu parei porque eu já não estava mais aguentando o ambiente do futebol. Porque é um ambiente, quando você tem 18, você quer viver a vida, né? Você quer jogar futebol, você quer curtir aquele momento, poxa, eu tô jogando tal. Quando você passa a ter 28, 29, você começa a entender as coisas, como mudam, né? as prioridades, mas como funciona o futebol, né? O jogador de futebol nada mais é do que uma laranja. Enquanto ele tem o suco, todo mundo vai querer fazer um suco bonito do jogador. Quando ele começa a ter não tem aquela, açúcar, né, aquela fruta fresca e tal, aí já começa a jogar fora. E esse lado é muito difícil para o jogador de futebol, porque o jogador não está preparado para isso. É descartável. É descartável. Né? E como é que você vai falar para um jogador que joga desde os 5, 6 anos de idade, que quando ele chega com 30 anos, que ele não serve mais? E 30 anos está jovem. E é jovem. E tem algum acompanhamento psicológico? Não. Desses Agora times? sim. Agora tem mas que não para esse, né? então, mas não para essa finalidade. Para concentração, para outras coisas. A finalidade é performance. A exigência é performance. Não tem nada de cuidado pro pós-carreira, é performance. Então o cara o tempo todo tem psicólogo, tem toda a atenção possível para ele ter a melhor performance. O futebol hoje envolve muito dinheiro. É muito dinheiro, são 200 milhões, 300 milhões. É jogador que tem 5 anos de contrato que ganha 75 milhões e o cara não joga, entendeu? Tem muitas coisas envolvidas, então o cuidado realmente é para performance, porque é um produto. Né? E você gostaria que seu filho fosse jogador de futebol? Nossa, eu ia perguntar isso. Não. Eu ia perguntar primeiro se ele gosta. Ele gosta de futebol? Não. Vamos colocar o seu Instagram aqui, porque eu acho tão legal o seu Instagram, eu acho que todo mundo se identifica tanto com você, muito por isso também, né? Você mostra muito a sua família, os desenhos. Esses desenhos são do Lucas, não são? Esse aqui é o Lucas tem fases, né? Quando ele era mais novo, ele falava que queria ser arquiteto. Aí ele teve um período que ele se desinteressou e agora ele voltou a desenhar. Tudo que vocês legal. Estão vendo é tudo à mão livre. Ele não usa régua, ele não usa nada. Então, é um talento. Mas por que você não gostaria que ele fosse? Porque eu sei o quanto é difícil para ser jogador. O quanto você sofre para ser jogador. E ainda mais ele ia carregar uma pressão desnecessária, porque ele ia ser meu filho. Né? Então as pessoas iam sempre esperar alguma coisa dele e iam sempre compará-lo comigo. Se fosse jogar bem, se jogar mal. Poderia existir também perseguições no meio do futebol, porque eu trabalho como comentarista, então às vezes os clubes, né? Não, é comentarista, fecha, vamos fechar as portas. Então tem muito isso. Hoje em dia a gente brinca que tem o QI e o QC. É o quem indica e quem contrata. Entendeu? Dentro do futebol, por conta dessas coisas que acontecem. O futebol é um meio complicado. As pessoas assistem no final de semana 11 contra 11 e acham que aquilo ali é legal, tal, mas no dia a dia é muito pesado, cansativo, a pressão é muito forte. Quando eu jogava no Santos, o Corinthians ganhou do Santos de 7-1. Eu falei para ela assim, onde tem um lugar pra gente sumir daqui? Aí ela falou assim, vamos para Campos do Jordão, em pleno verão. Nossa. Aí cheguei, não tinha ninguém em Campos do Jordão. Ninguém. Nós chegamos, tá me sentindo. A cidade é só nossa, né? Eu tô andando no meio do calçadão, o cara sai de dentro do restaurante, grita pelo meu nome, Zé Elias. Eu olhei, ele fez assim, 7, hein? 7. Então, assim, você convive com isso, né? O tempo todo. E eu não queria que ele passasse isso. Eu acho que a gente tem que dar estrutura e dar a possibilidade de ele escolher o que ele quer, né? Com tranquilidade. É lógico que a gente tem que cobrar o estudo, tem que cobrar fazer o papel de pai e mãe, que eu acho que isso é importantíssimo no mundo que nós estamos vivendo hoje. O pai e a mãe é muito importante em relação a passar os princípios, valores, o quanto custa uma xícara, o quanto custa uma mensalidade de escola, o quanto custa um pacote de chiclete, porque eu acho que isso é importante para ele lá na frente poder entender como funciona a vida, né? E não se iludir, que muitas vezes graças a Deus, nós temos uma vida privilegiada
de abrir a porta do armário, tá tudo lá dobradinho, né? Abre a geladeira, tá tudo bonitinho para eles comerem lá, mas eles não sabem ainda o quanto é difícil, né? Nossa, fadinha. Eles acham que é uma fadinha que deixa tudo lá, então, passe de mágica. Né? A gente procura fazer isso, mas eu não gostaria que ele fosse jogador de futebol. Eu, particularmente, não. Ele tá indo, vamos ver se ele consegue. Não tá decidido ainda, né? A mãe tá chavecando, né? Pra ser médico. Pra ser médico, A mãe o tempo todo, olha, filho, vamos lá, vamos aqui e tal, vamos ali. Mas a tal. arquitetura precisa ter um dom para ser arquiteto. E ele parece que tem, né? Com esses desenhos que ele faz. Ele fez agora recentemente, mas tem uns mais antigos que quando ele estudava, né, no Dante, então a gente pegava a Paulista e ele tirava foto dos prédios com o celular. E depois da cabeça dele ele juntava, fazia meio que um quebra-cabeça e montava as coisas. Ele é muito inteligente, né? Isso é dele, né? É uma coisa dele. Ele quando era mais novo nós dávamos quebra-cabeça, né, de 60 peças. Ele pegava e montava uma, montava duas, montava três. Na quarta vez ele montava de cabeça para baixo. Para dificultar. Para dificultar. E nós ficamos meio assim, né? Falei, poxa, como é que tá, né? Alguma coisa assim. E ela tinha o hábito de ler para ele sempre, todas as noites. Teve um dia que ele virou e falou assim, mãe, não precisa ler para mim não, vou te contar o livro. E ele tinha o quê? Uns 4, 5 anos. E ele contou tudo. Aí, tá bom. Só que assim, eram 22 páginas. Ele falou as 22 páginas. Não é que ele contou o livro, ele falou o que estava escrito nos que loucura. 22 páginas. E assim, em termos difíceis, palavras difíceis, anorexia, uma série de outras. Eu falei, nossa, não é possível. Aí pegou, ele conta o livro, aí ele mexia no tablet e contava o livro. Aí nós levamos para uma especialista para saber também, né, a direção de tomar e que rumo para poder orientá-lo. E como estimulá-lo também, né, da melhor forma. E aí ele foi fazer um teste, né, que ela tem uns desenhos num caderno com gabarito, né, com um número voltado para ela e de frente o desenho para ele. E ele começou a falar os desenhos. Olha, tem isso, tem aquilo. A baixinha fez o negócio, não conseguiu ver nada. Aí ele começou a falar, tem isso, tem aquilo. E o caderno está de ponta cabeça. Porque o número estava para ela e não para ele. E a moça falou, de todas as crianças, a primeira vez que uma criança fala para mim que o caderno prestou atenção nisso. E ele é muito inteligente, pega muito rápido as coisas, Então a gente está tentando, né, orientá-lo da melhor maneira possível. Tem que fazer o que gosta, né? Eu acho que a Valentina vai para medicina. Também acho. Também acho. Ela sempre acompanha a Rê no consultório, né? Ela gosta. Ela quer ser neurocirurgiã. Uau! Neurocirurgiã. Eu comprei um livrinho para ela que desenha, né, que pinta as partes do cérebro, como é que chama, baixinho, aquele... Vocês também estimulam, né? Não, mas eu acho que é válido, né, doutor? Você estimular, você dá esse apoio. Né? Então, se ela tiver essa possibilidade, tiver realmente essa vontade de permanecer, né? Porque é nova, então vai oscilar bastante, vai conhecer outras coisas. Não, e eu entrei na faculdade querendo ser psiquiatra, imagina. Eu, como psiquiatra, não ia dar certo. Eu prefiro muito mais fazer parto. E ela gosta bastante. Agora vamos ver. E ela é mais focada que o Lucas. Ela é mais organizada. Mulher, né, assim, de certa forma, né? Mais organizada, mais focada naquilo que faz, inteligente, no sentido de eu preciso fazer isso, ela vai lá e faz, não tem preguiça, né? Então, vamos ver, puxaram a mãe, graças a Deus. Determinada. Elias, olha, foi um prazer, muito legal você estar aqui. Nossa, essas histórias, eu já conhecia algumas, mas eu falei, não, precisava levar o Elias lá para contar lá no podcast e todo mundo saber essa carreira brilhante que você teve, esse amor que você tem pela sua família, isso é muito bacana. Meus parabéns e muito obrigado pela sua presença. Não, eu que agradeço, doutor, agradeço o convite, né? E queria agradecer ao senhor, a confiança da Débora, a todos, né? A esposa do senhor também, a confiança na pequenininha ali, né? Na baixinha, realmente... A honra é nossa de tê-la. Ela é brilhante, brilhante. Eu sou suspeito em falar, né, doutor? Então, assim, agradecer realmente de coração. E eu estou aqui sempre que o senhor precisar, o senhor sabe disso, a Débora. Precisando é só chamar. Muito obrigado. Prazer é meu. E eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente para se inscrever no nosso canal. E quem tiver corrido e não conseguir assistir o nosso episódio inteiro, tem o canal de corte, que você consegue ver só algumas cenas.